A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de crianças em Campinas. Sou especialista na evangelização e discipulado de crianças e esse é o nosso curso sobre inclusão no Ministério Infantil. Lembrando que esse curso tem 4 videoaulas, essa é a videoaula número 2. Se você não assistiu a videoaula de número 1, assista. Nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes grupos de crianças com necessidades especiais dentro do Ministério Infantil. O objetivo é te fazer compreender que existe grupos diferentes de crianças com necessidades especiais e como melhor atender esses grupos. Porque muitas vezes quando falamos de necessidades especiais, as pessoas acham que é só um grupo, mas existem grupos diferentes, com necessidades diferentes, e o importante, muitas vezes dentro do grupo específico, nós temos cada criança com suas necessidades. Então, quando nós falamos de inclusão, é essa visão que nós queremos que você tenha, que nós precisamos fazer o melhor para atender as necessidades dessas crianças e ajudá-las a se desenvolver plenamente. Então, isso é importante para nós. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, faça um comentário, diga o quanto essa aula abençoa a tua vida, deixa o teu like se você gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante para tornar nosso canal relevante. Nós estamos conversando um assunto muito importante que é a inclusão no Ministério Infantil. Esse módulo 2 é chamado sobre perdidos dentro da igreja. Quando nós falamos de evangelização ou missiologia com crianças, nós logo pensamos naquelas crianças que não fazem parte da igreja local. Mas você sabia que dentro da igreja local tem um grupo perdido dentro da igreja que precisa ser alcançado? E esse grupo são as crianças com necessidades especiais. Ah, pastor, mas eles estão sentados com as outras crianças, cantando no conjunto, mas muitas vezes aquilo que temos feito para ajudá-los a atender as suas necessidades, a se desenvolver, a crescer espiritualmente, não é feito e elas estão ali, mas estão perdidas dentro da igreja local. Então nós queremos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Para as pessoas que não conhecem do assunto, quando nós falamos de crianças com necessidades especiais, logo elas dizem, mas para mim todas as crianças são especiais. Para mim também, e para você que está estudando, todas as crianças são especiais e precisam de um cuidado especial. Mas nós precisamos entender que no meio desse grupo de crianças que são também especiais, existe um grupo que tem necessidades específicas e nós precisamos alcançá-las. Então, esse grupo de crianças que possui algumas necessidades específicas, nós chamamos de crianças com necessidades especiais. Então, primeira coisa que você precisa aprender nessa aula, quem são as crianças com necessidades especiais? Por definição, a criança com necessidade especial, ela possui uma condição distinta, então ela vai ter uma condição diferente das outras crianças, que pode ser de origem física, intelectual e emocional. E por possuir essa condição distinta, elas precisam de um apoio diferenciado. Então, quando nós falamos de crianças com necessidades especiais, elas possuem uma condição distinta das outras crianças, que é de origem física, intelectual ou emocional, e por isso elas precisam de um cuidado diferenciado. Então, é muito importante. E esse cuidado diferenciado, ele tem um único objetivo: o desenvolvimento intelectual, social e espiritual dessa criança. Então, por ela possuir essa condição distinta ou diferenciada, ela precisa de uma maneira diferente de ser ensinada, de ser evangelizada, de ser discipulada. Para quê, pastor? Para que ela atinja o pleno desenvolvimento.
Então, quando eu falo de uma criança com necessidade especial, não é que eu vou dizer, essa daqui é especial e as outras não são. Não, mas eu vou dizer, olha, ela possui uma condição e por causa dessa condição ela precisa ser ensinada, discipulada, evangelizada, incluída de uma maneira diferenciada para que ela venha se desenvolver. Então, isso é muito importante você já ter esse conceito em mente, porque quando nós vamos falar de um projeto de inclusão, de trabalhar com essas crianças, muitos por falta de conhecimento, não é que a pessoa não gosta, mas por falta de conhecimento já bate nessa barreira e diz, para mim toda criança é especial. Para mim também toda criança é especial, mas algumas possuem dificuldades, possuem alguma situação diferenciada que precisa ser ensinada, precisa de uma metodologia diferente para ela alcançar o seu pleno desenvolvimento. Então isso é uma criança com necessidade especial. Pastor, então há na minha igreja, no conjunto da minha igreja, crianças com necessidades especiais. O que elas vão precisar? Elas vão precisar de uma metodologia de ensino diferenciada. Então, lembrando como falamos na aula 1, o conteúdo vai ser sempre o mesmo. Então, aquilo que vai ser ensinado não precisa ser diferenciado, é o mesmo conteúdo, mas a maneira que você vai apresentar, vai trazer para a criança, isso sim precisa ser diferenciado. Então, elas vão precisar de uma metodologia de ensino específica, de uma maneira de se comunicar diferenciada e vão precisar de uma programação inclusiva. Pastor, o que é uma programação inclusiva? É quando eu compreendo que na minha programação precisa ter elementos que vão facilitar a compreensão e a participação da minha criança. Um exemplo muito claro, você tem uma criança com deficiência auditiva. Então eu vou fazer o culto e vou treinar alguém para que ele fale ou se comunique com a linguagem de sinal. E vou trabalhar para que a minha criança, para que o meu adolescente aprenda a linguagem de sinal. Então eu tenho uma programação que é inclusiva, porque ela traz algo que vai facilitar a participação da minha criança ou a compreensão da minha criança. Eu vou fazer uma ministração e de repente eu tenho uma criança que ela é autista não verbal. Então eu vou entender que eu preciso usar imagem, eu preciso usar figuras para que a minha criança, para que o meu adolescente venha compreender aquilo que está sendo feito. Então tudo isso é importante, isso é uma programação inclusiva. Quando eu falo que às vezes a criança com necessidade especial ela está esquecida, é por causa disso, porque falta esse tipo de inclusão na programação. Às vezes ela está no meio, sentada no meio, mas eu não me preocupo de trazer algo que vai facilitar a compreensão dessa criança. Então é importante eu entender que a criança com necessidade especial, ela precisa de uma linguagem diferente, de uma metodologia diferente, para que ela venha atingir o seu pleno desenvolvimento. Então já compreendemos no ponto 1 o que é uma criança com necessidade especial. Então ela possui uma condição distinta das outras crianças, que pode ser de origem física, emocional, psicológica ou intelectual, e por causa disso ela vai precisar de uma maneira diferente de ser trabalhada. Então precisa entender isso. Então o segundo ponto importante é crianças esquecidas no meio da igreja. Então quando eu falo de crianças com necessidades especiais, é muito triste ver que esse grupo de criança está sendo esquecido no meio da igreja. Pastor, por que você está dizendo isso, que as crianças com necessidades especiais estão esquecidas no meio da igreja? Alguns fatores importantes que vão nos mostrar isso. Primeiro, falta de programação inclusiva. Então, quando se faz uma programação, uma escola bíblica de férias, uma escola bíblica infantil, não se pensa em inclusão, não se pensa em trazer recursos didáticos adequados para a necessidade da criança, uma linguagem que vai facilitar a compreensão da criança.
Eu costumo dizer que o que a gente faz? Eu faço toda uma programação e se por acaso aparecer alguma criança com necessidade especial, eu faço uma adequação de qualquer jeito para dizer que aquela criança foi incluída. Mas não foi sentado, não foi pensado. De repente eu tenho no grupo de crianças da igreja uma criança autista. E vamos pensar em uma atividade específica para essa criança. Vamos pensar no momento de aula de fazer algo que vai atingir o coração dessa criança de uma maneira específica. Então, quando eu falo que as crianças estão esquecidas no meio da igreja, por quê? Porque falta programações inclusivas dentro da igreja local, dentro do Ministério Infantil. Talvez você, líder, talvez você, professor de criança, nunca pensou nisso, em parar e preparar algo específico para essas crianças. Outra coisa que mostra que essas crianças estão esquecidas é a segregação dessas crianças das outras crianças. Então é muito comum, eu prego em muitas igrejas, e quando você chega nas igrejas, é muito comum você ver crianças com necessidades especiais sentado em banco separado com a família, não estão ali no meio do grupo, não estão incluídas no grupo de crianças local. Isso se dá por duas coisas. Primeiro, pelo medo dos pais de a criança sofrer bullying, da criança passar por um momento constrangedor, e muitas vezes os pais têm esse medo. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que vai ser um agente de inclusão, o diálogo, a parceria com a família é muito importante. Então senta com o irmão, senta com a irmã, converse com ele, pergunte por que a criança muitas vezes não participa das atividades. Por causa desse medo, é algo muito comum. E outra coisa, por causa do grupo de crianças da igreja local não está preparado para receber essa criança. Então, se você tem um projeto de inclusão acontecendo, você vai dizer, olha, eu tenho pessoas treinadas, eu tenho uma programação inclusiva para essa criança, você vai ver que quebra essa segregação. Mas muitas vezes nós dizemos que eles estão esquecidos porque eles estão segregados das outras crianças, divididos das outras crianças. Então isso é um fator muito real dentro da igreja local. Outra coisa, falta de espaços adequados. Certa vez eu conversava com uma líder do Ministério Infantil e ela dizia assim, olha, eu tenho uma criança que é cadeirante, ela tem muita vontade de participar da escola bíblica infantil, só que tem uma coisa, a nossa salinha é lá no andar de cima da igreja e não tem acessibilidade para ela, então é muito difícil para a gente conseguir subir com a cadeira de roda, ele era um pré-adolescente, é pesado para carregar no colo, ele se sente constrangido. Então, infelizmente, isso é uma realidade. Então, muitas vezes o espaço onde vai receber essas crianças não está preparado para receber essa criança. Então, falta sinalização, falta acessibilidade. Então, nós vemos que muitas vezes não há preocupação de mudar essa situação. Então, posso dizer que eles estão esquecidos porque faltam espaços adequados para receber essas crianças. Outra coisa, infelizmente, que acontece, falta de investimento na capacitação na área da inclusão no Ministério Infantil. Eu sou professor, eu dou cursos, dou treinamento, e se você me perguntar durante o ano quantas igrejas nos convidam para dar um treinamento específico para como trabalhar com crianças com necessidades especiais, é muito pouco. Muito pouco se fala nesse assunto, talvez você está vendo que o interesse muitas vezes é pouco no assunto, então se fala muito pouco, se treina poucas pessoas para isso. Nós vamos aprender na aula de hoje que quando eu falo de inclusão, eu preciso ter em mente que é um grupo muito grande de crianças e muitas vezes vai precisar daquele irmão que vai se especializar na linguagem de sinal, outro vai se especializar em trabalhar com crianças autistas, outros vão se especializar em trabalhar com crianças com síndrome de Down, e isso precisa de treinamento. Então, muitas vezes a igreja não investe, o Ministério Infantil não investe na capacitação de pessoas para trabalhar com crianças com necessidades especiais. E o importante, você vai fazer diferença não só na vida das crianças da igreja, mas muitas vezes você pode fazer diferença em toda a sua comunidade.
Quantos pais, quantas mães estão sofrendo, precisando de ajuda, e isso se faz através de pessoas qualificadas para isso, de pessoas que estão prontas para atender essa necessidade. Lembrando você que no final desse curso nós vamos abrir inscrição para o curso de especialização na área da evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. O curso ele tem 3 módulos diferentes, você pode escolher um dos módulos ou fazer os 3 módulos, aí vai depender de vocês. O primeiro módulo ele fala sobre necessidades especiais de origem psicológica. Então você vai trabalhar especificamente com necessidades especiais com origem psicológica. No segundo grupo, você vai trabalhar com crianças com necessidades especiais na área sensorial. Então, nós vamos nos aprofundar, explicar para você o que é, como faz, como alcançar essas crianças. E o terceiro grupo vai se aperfeiçoar na área de crianças com necessidades especiais com deficiência física. Você vai aprender os diferentes grupos de crianças e como ajudá-los. Então não se esqueça, nós vamos ter a inscrição para o curso de especialização, está com preço especial, ninguém vai poder dizer, pastor, eu não fiz porque eu não tinha condições. Nós estamos com um desconto especial de 50%. Você vai pagar a metade do preço. Mas as vagas vão ser limitadas. Por quê, pastor? Porque nós temos um grande grupo de pessoas inscritas no curso. E se nós atendermos todas essas pessoas, nós não vamos conseguir fazer um curso de qualidade. Então, esse curso introdutório, nós pegamos um grande número de pessoas, mas no curso de especialização, vagas limitadas. Então, não perca a sua vaga. Quer saber mais? Entre em contato, nós vamos te falar mais desse curso, mas não perca essa oportunidade. Então, nós precisamos entender que as crianças com necessidades especiais estão esquecidas. Por quê? Porque falta programação específica para elas, falta incluir essas crianças no grupo de crianças da igreja local, falta pessoas treinadas, falta investimento de materiais didáticos para essas crianças. Então, muitas vezes nós corremos atrás, eu sei que é difícil, às vezes você comprou a revista da Escola Bíblica Infantil ou preparou um roteiro infantil, eu sei que isso exige tempo, mas precisamos de materiais didáticos específicos, estratégias específicas para essas crianças. E por fim, falta muito falar no assunto. Então nós vemos que muitas vezes falta nós dizermos para a igreja local, olha, nós estamos com esse desafio, precisamos alcançar essas crianças, então se fala muito pouco nesse assunto. Então nós podemos dizer claramente que esse grupo de criança precisa de homens e mulheres como eu, como você, Deus está te levantando para alcançar essas crianças. Ser missionário não é só ir para outro país. Ser missionário não é só ir para outro estado. Muitas vezes você vai fazer missão dentro da tua igreja. Talvez você vai ser um missionário, você vai ser o tio, vai ser a tia que vai trabalhar com alcançar as crianças com necessidades especiais e fazer diferença na vida dessa criança. Ei, Deus está te chamando. Invista no teu chamado. Tudo que você fazer para se aperfeiçoar é um investimento naquilo que Deus está te chamando para fazer. Ponto 3, grupos diferentes de crianças com necessidades especiais dentro da igreja. Então, quando eu falo de crianças com necessidades especiais, existem grupos diferentes com necessidades diferentes. Então, você precisa conhecer esses grupos e muitas vezes trabalhar, fazer cursos, fazer capacitações para trabalhar com esses grupos. Nós temos o grupo de crianças com necessidades especiais de origem psicológica. Então, elas têm necessidades especiais de origem psicológica. Pastor, o que é isso? São alunos que a atividade cerebral dele comprometeu algumas coisas. Então, ele tem uma deficiência na área cerebral, um comprometimento no desenvolvimento cerebral, e isso pode causar nesses alunos transtorno. Pastor, o que é um transtorno? É um mau funcionamento do cérebro que afeta na capacidade de receber e emitir sinais. Então, o transtorno é um mau funcionamento que afeta essa parte da comunicação dos neurônios, tanto para transmitir como para receber sinais.
Então, esse transtorno, nós temos o transtorno do espectro autista, nós temos o transtorno de déficit de atenção e hiperativismo. Então, transtornos que há uma alteração no cérebro e isso vai afetar a comunicação, tanto para receber ou para emitir sinais. Nós temos de origem psicológica o retardo. O que é o retardo? É um atraso ou uma deficiência no desenvolvimento do cérebro que vai afetar a área intelectual da criança. Então, o cérebro se desenvolveu mal ou foi interrompido o seu desenvolvimento e isso causou um retardo que vai afetar na área intelectual da criança. Então, nós vamos ter o retardo. E nós vamos ter uma disfunção cerebral, que é um distúrbio neurocomportamental, que vai afetar na atenção da criança, no comportamento da criança. Então, nós temos o grupo de crianças que tem a sua necessidade especial de origem psicológica, que pode ser um transtorno, pode ser um retardo ou pode ser uma disfunção. Nós vamos ter um grupo de crianças que vão ter necessidades especiais de origem sensorial. O que é isso? É a deficiência com a perca total ou parcial de alguns dos sentidos. Então, essas crianças vão ter a perca total ou parcial de alguns dos sentidos. Então, os principais grupos de crianças são aqueles com deficiência de fala, que não emitem sons, que podem ser mudo ou têm dificuldade da formação da linguagem. Nós vamos ter a deficiência auditiva, crianças que têm dificuldade de ouvir som total ou parcialmente, e nós vamos ter as crianças com deficiência visual, crianças que têm dificuldade de enxergar ou enxergam com dificuldade. Então, esse é o grupo de crianças com necessidades especiais de origem sensorial. E nós vamos ter o grupo de crianças com necessidades especiais com origem da deficiência física. O que é isso, pastor? Elas têm alteração completa ou parcial de algum dos seus segmentos, seja braços ou pernas, e isso vai afetar na sua mobilidade. Então, vai afetar a mobilidade dessas crianças. Então, nós temos a paraplegia, nós temos a amputação, e nós temos vários casos que vão envolver a deficiência física. Então, nós temos esses diferentes grupos e para cada grupo nós temos uma necessidade específica, uma maneira diferenciada de trabalhar. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que está fazendo esse curso, é muito importante desenvolver uma dessas áreas. Pastor, qual área eu vou desenvolver? Observa dentro da tua igreja, na comunidade que você está inserido, qual é a deficiência e qual é a necessidade. Então, eu tenho um grupo de crianças que tem deficiência visual, então vou trabalhar com essas crianças. Eu tenho um grupo de crianças autistas, um grupo de crianças com síndrome de Down, então vou trabalhar específico com esses grupos de crianças. O importante dessa aula é saber que existem crianças que têm necessidades diferenciadas das outras, que a maneira de ensinar, a maneira de trabalhar deve ser diferenciada, promovendo o crescimento, o desenvolvimento dessas crianças, que nesses grupos de crianças com necessidades especiais, tem crianças que têm necessidades especiais de origem psicológica, outras de origem sensorial e outras de origem física, ou na deficiência física. E todo esse grupo precisa de mim e de você para fazer diferença na vida dessas crianças. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 98235 2607, estamos à tua disposição para te ajudar. Senha de número 2, você não vai enviar essa senha só no final do curso, essa senha é para o certificado. Pegue papel, pega caneta, escreve aí, senha de número 2. Cada criança possui necessidades diferentes que devem ser atendidas. Cada criança possui necessidades diferentes que devem ser atendidas. Senha 2. Cada criança possui necessidades diferentes que devem ser atendidas.
Não desista no meio do caminho. Chegamos no meio do curso. Se não assistiu, assista a aula 1, assista a aula 2. Aula de número 3, nós vamos falar como trabalhar a inclusão com o grupo de crianças da igreja local. Muitas vezes o projeto de inclusão não dá certo porque nós não preparamos as crianças para receber as crianças com necessidades especiais. Então a aula de número 3 vai ser muito importante. Muito obrigado por ter você como aluno. Se você está assistindo essa aula e não faz parte desse curso, aqui embaixo vai estar o nosso contato para dar mais informações para você. Deus te abençoe. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém.